Estamos de volta com a segunda parte do Panorama, que hoje fala sobre trabalho escravo. Conosco, Tamires Souza Rodrigues, da Clínica de Trabalho Escravo da UFMG, e Alexandre Canuto, do Núcleo de Trabalho Escravo da CDESE. No Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, celebrado no último dia 28 de janeiro, a ONG Repórter Brasil lançou um vídeo com o depoimento de um trabalhador que viveu na pele as atrocidades do trabalho análogo à escravidão. Vamos ver um trecho. Cheguei na primeira fazenda, onde houve vários assassinatos. Fui para Calvoeira, fazer carvão para siderúrgica, ali perto de Sailândia. Outra exploração também. No tanque a gente tomava banho, lavava roupa e bebia água. Barracozinho de lona, não tinha energia, quebrei um dedo. Desse dedo não fui atendido no hospital, não me deram medicamento. E retornei ao serviço, o gerente já tinha botado outro no lugar. Só fiz pegar minhas coisas e sair à noite, no beiço da BR. Fui para outra fazenda pior, foi obrigado a nós sair fugidos. Para começar aí só tira a gente de madrugada. Os caminhões chegam e lota de gente. É uma situação, vamos dizer assim, né, que a gente, ouvindo a pessoa falar e percebendo a dramaticidade que é a coisa, a gente fica meio que encabulado. Esse caso, Alexandre, é um caso de um trabalhador da área rural, né, que estava lá em algum lugar no interior do Maranhão. Agora, nas áreas urbanas também, a gente costuma ver trabalho análogo à escravidão, né? Como é que são as mais comuns aí nas áreas urbanas? Sim. Também? A gente percebe em grande escala na construção civil, onde também, para obras temporárias, são aliciadas pessoas de outros municípios, levadas muitas vezes confinadas em cubículos sem condições nenhuma, sejam sanitárias ou alimentação adequada, ou consumo de água, além de cerceamento de liberdade, ou seja, elas são vigiadas. O trabalho escravo em meio urbano tem um outro fenômeno, que a gente estava até comentando um pouco, que é o tráfico de pessoas para trabalho escravo, para exploração sexual, e também uma coisa que é pouco vista é a condição de trabalho análogo à escravidão das empregadas domésticas, normalmente pobres, de regiões vulneráveis, são adolescentes, são submetidos de baixa escolarização e que são aliciadas, assediadas moralmente, psicologicamente e até sexualmente para permanecerem com horários extensivos de trabalho dentro de uma casa de família e se sentem ainda agradecidas porque saíram daquela zona rural. Mas, muitas vezes da zona rural, mas elas não têm tempo de ir à escola, não têm oportunidade, têm que cuidar dos filhos, dos afazeres domésticos e até mesmo perdem a liberdade para poder sair, para poder fazer alguma coisa. Elas são constantemente vigiadas e controladas. Na clínica existem casos como esse, né? Nós tivemos um caso do senhor Amadeu que foi resgatado aos 57 anos, tem inclusive vídeo com o depoimento dele, é muito tocante, muito emocionante. Ele foi resgatado na situação de condição de escravo pela própria família dele. Então é muito importante a gente mencionar nessa questão do trabalho doméstico, principalmente, como que os laços familiares e afetivos, eles dissipam a concepção das pessoas, então elas não têm essa dimensão dessa exploração. A gente vive em um país de base escravocrata, então as pessoas, a cultura do nosso país é muito complicada nesse sentido. As pessoas, elas não veem com clareza aquelas violações, nem quando ela viola o direito de outra pessoa, nem quando ela tem o próprio direito violado. Então, isso tudo contribui para, especialmente no caso do serviço doméstico, essas pessoas sequer denunciarem, sequer oferecerem reação para aquela situação em que elas se encontram. A gente está vendo... Você quer complementar? Eu ia trazer mais um comentário sobre a questão da exploração sexual. Normalmente é um fenômeno feito com deslocamento também dessas comunidades, pessoas que sofreram algum abuso na adolescência ou na infância, né? O perfil são mulheres, novos, hoje em dia até mesmo homens, no caso do tráfico internacional para exploração sexual na Europa e em outros países. Então, são pessoas fragilizadas, discriminadas e por não conseguir emprego, às vezes são ex-prostitutas ou prostitutas, e por não conseguirem um emprego ou quebrar aquele ciclo
de melhoria de vida e de conseguir um outro tipo de emprego, acabam sendo aliciadas para ir para um outro país ou para um outro território dentro do país para continuarem sendo exploradas até a exaustão. Pois é, e a questão inversa, migrantes de outros países que estão chegando ao Brasil e que estão sendo explorados aqui, esse também está se tornando relativamente comum, né? Os fenômenos migratórios, principalmente no caso de crise humanitária, é o que está acontecendo agora com a vinda de imigrantes venezuelanos para o Brasil, que nem é o primeiro destino, mas só que em Minas já foram recebidos mais de 2.000 migrantes venezuelanos que estão indo para o interior, por serem pessoas já fragilidades pela violação de direitos que tiveram no país de origem, pessoas sem condições, sem remuneração, e pessoas que não conhecem muito a nossa cultura, a nossa legislação, elas acabam sendo também um público-alvo para esses aliciadores ou gatos. Tem o caso dos sírios que vieram da guerra da Síria, que dura 10 anos. Nós tivemos essa semana mesmo um relato que está sendo apurado de uma possibilidade de trabalho escravo com haitianos, chineses, colombianos e venezuelanos no interior de Minas. Está sendo apurado, verificado pelos órgãos de fiscalização e está sendo feito um trabalho social para que eles possam ter os documentos e ter uma outra destinação também. Perfeito. Bom, eu queria mostrar alguns depoimentos de fiscais do trabalho que falam justamente sobre as condições que eles encontraram os trabalhadores no momento das fiscalizações. Olha só. Sempre a gente se choca com a situação que a gente encontra, porque no grupo de trabalho escravo a gente lida com o que há de pior, né, no mundo do trabalho. O ser humano é capaz ainda de submeter o trabalhador a condições ainda mais desumanas, mais degradantes. Trabalhador que não tem sanitário, não tem local para satisfazer as suas necessidades fisiológicas, não tem água, não tem comida, não tem alimentação, não tem lugar para dormir. Muitos deles dormem no chão, muitos deles dormem ao relento, muitos dormem com uma cobertura de lona que é incapaz de aguentar o primeiro vento. Uma vez eu fiquei tão injuriada, tão indignada de entrar numa fazenda onde tinha o trabalhador que tinha fugido estava cuspindo sangue da surra que levou, onde nós encontramos um menino de 15 anos que foi visitar o pai e se tornou escravo também, porque ele achava que o pai era livre e não pôde sair. A condição degradante ela é muito objetiva, ela está muito clara para quem vai lá na frente, vai no campo e vê aquilo. Está na água, está na comida, está onde dorme. Pois é, mais uma vez situações que a gente vê aí, né, que as pessoas falando ficam mais próximas, né, da gente para poder entender. Eu queria passar para um outro assunto, que é a questão da reforma trabalhista. A gente teve a reforma trabalhista agora, né, flexibilizando algumas cláusulas da consolidação das leis do trabalho. Você acredita que essas mudanças podem vir a favorecer a questão do trabalho análogo à escravidão? Nós entendemos a reforma trabalhista como um retrocesso no âmbito do combate ao trabalho escravo no país. Foi uma questão na reforma a liberação da terceirização para atividade fim, né? E a gente vê muito comum casos em que as pessoas, os trabalhadores encontrados nessa condição são trabalhadores terceirizados. Na indústria têxtil é muito comum a gente até falou sobre aqui no bloco, sobre trabalhadores que já houve condenação de grandes marcas de São Paulo que tiveram uso de mão de obra escrava, de pessoas em condição de análoga de escrava na cadeia produtiva, inclusive imigrantes. Então, a gente vê isso como um retrocesso e vai ser, sim, uma situação em que a gente vai ter que buscar formas, essa articulação, para poder tentar reduzir essa situação. Como é que você vê essa questão também? Você concorda? Plenamente. A reforma que foi feita sobre a consolidação das leis do trabalho, ela vem dificultar e fragilizar as condições de trabalho. Imaginemos bem, a partir do momento em que é permitido ao trabalhador, ao grupo de trabalhadores, negociar diretamente com seus empregadores, só aí pode-se perceber uma relação desigual de poder, pendendo para o lado do empregador. Isso fragiliza
as pessoas de forma que elas tendem a não ter seus direitos, a não buscar seus direitos ou a não brigar até mesmo pela diminuição de jornada de trabalho, que agora é permitida, que pode ser mais exaustiva, até 12 horas de trabalho, e a redução do horário de folga também. Isso é muito ruim. Além disso, há um outro fator importante, a Tamires já citou, que é esse efeito da terceirização. Terceirização, quarteirização em determinadas cadeias, como citada a cadeia têxtil, isso pode levar a dificuldades da própria fiscalização a encontrar o empregador primário que sabe daquela situação e até mesmo dificulta a própria criminalização. Normalmente é criminalizado o intermediário, que em muitos casos é uma empresa pequena ou até mesmo um autônomo que emprega aquela massa de trabalhadores. Além disso, para além da reforma trabalhista, nós podemos inferir também que algumas alterações institucionais, com o fim do Ministério do Trabalho e sua incorporação ao Ministério da Economia, isso tira um pouco o poder da pauta do trabalho e, consequentemente, do enfrentamento ao trabalho escravo. A gente está caminhando para o final assim, do programa, mas eu acho que talvez dê tempo dos dois falarem alguma coisinha, uma ponta de solução. O que seria, a gente poderia falar assim, bom, e algumas medidas que poderiam ser tomadas para, se não erradicar, pelo menos diminuir a ocorrência do trabalho escravo no Brasil? É uma abordagem muito ampla. O que eu acho importante é que o Brasil já foi uma referência no combate ao trabalho escravo, isso é importante, a gente foi elogiado pela Organização Internacional do Trabalho. É importante que se veja o combate ao trabalho escravo, a redução das pessoas a essa condição, como uma política de Estado e não uma política de governo. A gente não pode ter governos que se alteram e a cada momento... por exemplo, a restrição já tinha um trabalho sendo feito, já estava tendo, os grupos de fiscalização móvel, eles são importantes, eles precisam de verba, eles precisam de uma política estruturada, e essa interrupção é muito negativa. Então, eu vejo, é um dever do Estado, o Brasil é signatário de várias convenções que colocam o dever do Estado de prestar esse tipo de política. Então, eu acho que é importante isso ser visto como uma prioridade. Perfeito. Alexandre. O Estado, como a Tamires falou, ele tem um papel fundamental. O Estado, enquanto promotor de direitos, ele tem um papel fundamental na articulação entre os órgãos, na articulação com entidades da sociedade civil, que é o que a gente faz constantemente, e informar. Pessoas informadas e capacitadas, elas têm menos risco de serem capturados para o trabalho escravo ou de se reinserir naquele ciclo de vulnerabilidade. Perfeito. Eu queria agradecer muito, Alexandre, agradecer a Tamires, agradecer a você que nos acompanhou. O Panorama de hoje falou sobre trabalho escravo. Até o nosso próximo programa.